Bruno Pereira ao vivo mais uma vez, diretamente do mercado de Mangabeira, que conversa ao vivo com um especialista sobre a história do bairro. Daqui a pouco mais YouTube, vou deixar mais comentário aí. Já pode, na verdade, ir deixando seus comentários, que eu vou ler pra você aqui o seu comentário, a sua participação. Brunão, é contigo. Tribuna Livre. Oi, eu tô de volta sim, meu caro Betinho, mais uma vez. Não para de chegar gente aqui, uma turma bacana. A turma da limpeza, onde é que tá ali hoje? Bom dia, pessoal, bom dia. O pessoal da limpeza ali passando, cumprimentando a gente. Logo cedo aqui, uma das primeiras pessoas em que encontrei foi o pessoal da limpeza, preparando aqui pra gente chegar e tá tudo organizado, tá tudo bacana. Como eu falei logo no início da nossa entrada, que tudo tem uma história, que tudo tem um contexto, né? Eu vou conversar agora com Enzo Cabral, ele que é historiador pela Universidade Federal da Paraíba e faz um trabalho voltado à questão de Mangabeira. Inclusive é um dos seus projetos em que ele defende na academia a importância da questão principalmente do patrimônio de João Pessoa. Muita gente só fala, patrimônio histórico, centro da cidade. Não, João Pessoa também tem coisas importantes para a nossa história e para o nosso patrimônio. Enzo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores. Justamente, um dos grandes pontos que eu tenho defendido, né, que a gente tem pesquisado, é justamente a ideia de que a história não acontece apenas nesses espaços que são oficialmente tombados, né, que são oficialmente reconhecidos. A história de Mangabeira é uma história protagonista, pelo menos nos últimos 30, 40 anos da cidade de João Pessoa. E mesmo que em muitos dos seus espaços de memória não sejam espaços tombados, oficialmente reconhecidos como patrimônio, são espaços que diz respeito a uma história da cidade, diz respeito a uma identidade e a um senso de pertencimento do morador com o seu espaço. Então, nas minhas pesquisas que eu tenho feito, a gente aborda muito a ideia, por exemplo, aqui do mercado público, da Praça do Coqueiral, da Igreja Cristo Rei, de lugares até que muitas vezes não são reconhecidos como esse espaço que está atribuído à identidade, como por exemplo o garrafão que estava na principal do Mangabeira 7, que hoje infelizmente não está mais, mas que por muito tempo foi um ponto de encontro, foi um lugar que fazia parte da sociabilidade, da vivência, do cotidiano dos moradores do bairro de Mangabeira. Então é muito importante a gente pensar que a história da cidade também é a história dos bairros. A história não está apenas no centro, também está lá, mas não está apenas lá. A história da cidade também é a história do bairro de Mangabeira, do bairro do Roger, do bairro do Valentina, desses bairros que constituem, digamos assim, esse cotidiano contemporâneo da cidade, né? E quando eu falo contemporâneo, não é só do tempo presente, mas já de uns 20 anos, pelo menos, né? Com espaços protagonistas da cidade de João Pessoa. Dentro dessa linha de estudo, você consegue identificar de onde surgiu essa identidade de Mangabeira ser um bairro interiorano? É impressionante, nós temos 223 municípios na Paraíba, dos quais cada cidade do nosso estado tem um morador aqui, alguém que é pertencente a uma cidade. É uma coisa bem interiorana, é o povo que senta na calçada, que toma café, que fica de chinelo, que fica de short, que fica sem camisa na calçada. De onde é que vem tudo isso, hein? Então, eu acho que o próprio surgimento do bairro está muito ligado a esse processo de imigração, né? Quando a gente pensa a história da cidade de João Pessoa, uma história da urbanização de João Pessoa, a gente percebe que desde a sua fundação, no século XVI, até o início do século XX, a parte urbana da cidade vai estar muito circunscrita à região do centro e dos bairros aos arredores, né? Então é a partir, principalmente, da segunda metade do século XX, da década de 60, que a cidade vai passar por um processo de adensamento urbano. A vida nos interiores vai ficando mais difícil, a própria ditadura militar, ela dificulta muito a vida dos pequenos agricultores, dos pequenos camponeses, e muitas famílias saem do interior e vêm para a cidade. E esse é o momento também que a cidade ela vai passar por uma expansão. E eu digo que existem várias expansões, mas duas principais na década de 60. Uma em direção ao litoral e outra em direção à Zona Sul, que até a década de 80 era praticamente uma zona rural da cidade, né, de João Pessoa. Então Mangabeira, por ser o maior conjunto habitacional construído nesse período, Mangabeira sozinha, só nas suas primeiras 6 etapas, que é Mangabeira de 1 a 5 e o Procinde, já equivalia mais ou menos ao número de 9.000 moradias, né? Então muitas famílias que chegavam do interior, elas viram em Mangabeira, né, esse lugar
para poder realmente desenvolver uma vida, né? Para poder encarar essa realidade difícil da década de 60. E, bom, Mangabeira acaba se tornando esse ponto de convergência de pessoas, não só que já estavam na cidade, mas de pessoas que estavam chegando na cidade, né? Então, por isso que eu acho que existe tanto esses ares interioranos em Mangabeira. Agora uma última pergunta, quanto à questão relacionada às datas que se comemoram o aniversário do bairro. Tem essa data agora de abril, e tem uma outra data que é no mês de junho. Por que essa divergência de datas? Então, como a necessidade por moradia era muito grande, houveram diversas, digamos assim, ocupações de casas antes mesmo das casas ficarem prontas. Então, houveram famílias, por exemplo, que antes da casa ter um sistema de energia, sistema de esgoto, elas já estavam habitando nas casas. Então, por isso que houveram diversas levas, digamos assim, dessa ocupação, desse povoamento de Mangabeira. 16 de junho é a data oficial do lançamento dessas primeiras casas. Porém, em 23 de abril já existiam moradores. E provavelmente, nessa primeira leva de ocupação, que aconteceu inclusive antes de abril, se colocou-se como uma data também especial. Que essa é uma data feita principalmente a partir dessa experiência dos primeiros moradores, né? Ou seja, mesmo sendo fundado oficialmente dia 16 de junho, em 23 de abril, os moradores já estavam, digamos assim, comemorando essas novas moradias, né? Enfim, e é isso, né? Eu acho que isso é um dos pontos também que a gente para pensar sobre Mangabeira. São esses diversos processos, né? Eu costumo dizer que é muito difícil falar sobre uma história de Mangabeira porque existem mangabeiridades, né? Falar um pouco da experiência de morar no Mangabeira 1 é diferente de falar da experiência de morar no Mangabeira 7, que é diferente de morar no Mangabeira 8, e falar da história do Mangabeira 7 é diferente de falar da história do Mangabeira 1, do Mangabeira 6. Então, assim, essas datas, elas estão fruto também dessas polifonias, né? Desses diversos processos que compõem a história desse bairro multifacetado que é o bairro de Mangabeira. Enzo, eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui, colaborando com o nosso programa, nessa nossa cobertura completa aqui, que é da história do bairro de Mangabeira. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre a história do meu bairro. Desde pequeno, assim, eu me identifico muito com o lugar que eu vivo, né? E uma das primeiras coisas que eu tive vontade, que eu senti desejo com relação ao curso de História foi justamente, olha, não adianta nada eu saber da Revolução Francesa, saber de Revolução Industrial, se eu não sei a história do meu bairro, né? A história do lugar que eu vivo. Inclusive, eu deixo esse desafio também, né? Para as futuras gerações de historiadores, né? Pesquisar um pouco mais sobre essa história dos bairros, sobre essa história da cidade, essa história que ainda está para ser escrita de uma forma mais contundente. E é isso, assim, viva Mangabeira, viva os seus 41 anos e vida longa ao bairro mais charmoso da cidade. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Hoje a gente está com o nosso baú aqui também, o baú do Bruno saiu do estúdio, o baú do Tribuna Livre, e está aqui dentro. Inclusive, o que eu tenho dentro desse baú hoje, eu quero que você chegue aqui e fale, que atenção quem está acompanhando aí. A dica do dia para o que tem dentro desse baú hoje é algo que remete a uma rua muito conhecida do bairro de Mangabeira. Tem uma rua que é muito, mas muito conhecida mesmo. É uma rua que leva o nome de um objeto. E esse objeto ele está exatamente aqui dentro desse baú. Então, o que será que tem hoje dentro do nosso baú? O baú do Tribuna Livre, o baú do Bruno, que está aqui hoje em Mangabeira. Eu volto